Quantas vezes planejei em abrir mão de tudo. Na verdade eu até deixei as minhas redes para trás, mas não me conformei e decidi tentar um pouco mais. Por isso que você está aqui nessa noite. Aleluia! Com alguém que já tentou todas as possibilidades e ainda não desanimou, nem deixa isso é um mistério que só o céu sabe responder. Eu creio nisso. Ele me arredou a cada dia uma misericórdia
nessa noite. Com a permissão do pastor e as irmãs que puderem se colocar de pé para estar juntamente louvando ao Senhor comigo essa canção. É um hino muito conhecido. Aleluia, Jesus. Senhor Jesus está aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. Quantos estão aqui aguardando a volta do Senhor Jesus? Quantos estão ansiosos pela chegada do Senhor Jesus? Se você está aqui, você é um privilegiado nessa noite. Então abra o seu coração e diga para o Senhor: eu te aguardo, Senhor. Nós estamos nos preparando para a sua chegada. Aleluia, Jesus. Pode soltar o pregão. Aleluia. O Verbo se fez carne, na terra desceu, operou muitos milagres e Ele opera aqui nessa noite. Era mesmo Filho de Deus, morreu numa cruz. Quero ir para o meu lar. Somos sua noiva.
Após esta oração, pastor Anderson, com liberdade do Espírito Santo de Deus, aleluia. Cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Pai querido, Pai amado, louvado e agradecido é o Senhor. Senhor, aleluia. Nós te agradecemos pela tua presença em nossas vidas neste lugar. Apresenta o Senhor Jesus, o teu servo, teu filho, escolhido de ti, Senhor, para trazer, Senhor, a tua palavra aos nossos corações. Usa ele, Senhor, de forma sobrenatural. Continua dando graça ao teu filho para pregar o teu evangelho. E, Senhor, venha, Jesus, usar ele nessa noite, não para falar o que queremos ouvir, mas o que o Senhor tem para nós nesta noite. Eu te agradeço, Pai querido, por tudo que tem feito por nós. Apresento o Senhor no meio dos teus servos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Com prazer, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quando os irmãos abram as nossas Bíblias, no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 9. Enquanto os irmãos procuram, pela honra e pelo privilégio de mostrar a sua palavra. Acredito que o Senhor Deus, através da sua palavra, tem algo para nós ainda nesta noite. Já temos sentido a presença gloriosa de Deus neste recinto, falando conosco através dos louvores. E estou sentindo que o Senhor ainda tem algo a realizar. Portanto, não dá a palavra, porque o culto ele é completo com a pregação da palavra, a exposição da palavra. Os louvores alegram a alma, a palavra edifica, e Deus, eu creio, falou ao meu coração a respeito dessa palavra. Eu confesso aos irmãos que hoje eu dormi meia-noite, acordei 3 e pouco da manhã, fiquei durante a semana orando pela madrugada. Pensei que ia para a igreja só às 7 para a consagração, mas às 3h30 não dormi mais. E fiquei relutando um pouco, fui para a igreja. Depois, antes das 7, fui para casa, tomei um banho e voltei de novo para a igreja. E o Senhor falando ao meu coração para falar essa palavra. Quem encontrou, diga amém. Capítulo 1, 9 a 19. Os irmãos podem permanecer sentados mesmo. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e ali o sacerdote estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão,
Ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparte de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos? Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E o Senhor se lembrou dela. Amém? Eu quero dar um tema para essa mensagem nessa noite, visto que as irmãs estão usando Provérbios 31:10, né? Mulher sábia. As feridas de uma mulher sábia e as atitudes de uma mulher sábia. Por quê? Eu estou colocando as feridas também de uma mulher sábia. Porque a mulher, como também o homem, mas esse culto especial das irmãs, por que a mulher, mesmo nas suas feridas, precisa ser sábia? Porque senão, se ela não for sábia nas suas feridas, quando os momentos lhe causam feridas, ou quando a sua própria vida, ao longo da sua jornada, tem lhe causado feridas, ela começa a atirar para todos os lados, como uma metralhadora. Porque as feridas doem. Ana foi uma mulher que viveu fora de um contexto que as irmãs vivem hoje. E ela soube ser uma mulher sábia. A cultura do tempo de Ana, eu gosto de pregar ensinando e ensinar pregando. A cultura do tempo de Ana, certamente muitas irmãs hoje não suportariam. Porque Ana, ela suportou a bigamia do seu marido, Eucana. No tempo da antiga aliança, a aliança de Moisés, Deus permitiu, nunca consentiu, entendam, a bigamia e às vezes até a poligamia. Mas Jesus anulou a bigamia e a poligamia em Mateus 19. Mas algumas mulheres daquele contexto, daquela época, suportaram tudo isso. A Bíblia vai nos dizer no capítulo 1 que Ana tinha uma competidora chamada Penina. Ambas, Penina e Ana, eram mulheres de Eucana. Uma tinha filhos à larga. Penina tinha filhos quase todo ano. Porém, Ana não tinha. E a primeira ferida que eu encontro
na vida de Ana são as feridas das tentativas frustradas de ter um filho. Todas as irmãs aqui sabem, principalmente as que são mães, o costume das mulheres mensalmente. E quando esse costume das mulheres falta, quando a mulher é casada, ela já pensa, logo, estou grávida. E Ana, todo mês, imagina, irmãs, olha para mim por gentileza. E Ana, todo mês, pensava, esse mês o meu costume vai faltar. Eu vou engravidar. Eu vou dar uma notícia muito boa para o meu marido. Mas naquele mês, se faltava alguns dias, como às vezes acontece com as mulheres, ela pensava, estou grávida. Mas daqui a pouco o costume vinha e ela pensava, não estou grávida. Ela ficava frustrada. E isso ia anos e anos. A Bíblia não relata quanto tempo ela ficou casada com Eucana até que ela tivesse o primeiro filho. Porém, eu quero aqui, aonde diz assim, uma parte excelente, Eucana dava uma parte do sacrifício excelente para Ana, porquanto ele amava Ana. Porém, no versículo 5, na última parte, a Bíblia vai nos dizer algo. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Quem tinha cerrado a madre de Ana era o próprio Deus. Eu quero dizer algo aqui nessa noite. Quando Deus faz que não foi um problema biológico de Ana. Não era. Não era falta do seu marido, porque ele tinha filhos com Penina. Mas a própria Bíblia vai dizer, o Senhor havia cerrado a madre de Ana. Eu penso o seguinte, Deus resolveu, vou cerrar, vou impedir que ela engravide, porque eu tenho um propósito no primeiro filho que vai nascer dela, só que vai depender dela. Para ela ter um filho, ela vai ter que pagar um preço um pouco mais. Quando eu estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo falou no meu coração. O Senhor falou comigo que ia curar feridas em muitas irmãs. E quando a irmã Natália estava chorando, irmã Natália, o Espírito Santo falou comigo que nessa noite Deus está curando uma ferida antiga na sua vida. Essa ferida é desde a sua infância. Essa ferida fez você quase perder-se no mundo totalmente. Mas o Espírito Santo me mandou te dizer nesta noite, irmã Natália, que Ele está te curando nessa noite. E essa ferida quase te levou à morte. Porém o Senhor reverteu essa situação, porque o projeto dele ainda você vai entender mais à frente. À medida que os anos vai passando, você vai entender o projeto que Deus tem na sua vida. Calma o teu coração e descansa no Senhor. Acompanhe na mensagem, irmãos, porque a última parte, Deus me deu uma sofria deboche. A Bíblia vai chamar Penina de sua competidora. Todo ano estava lá Penina apresentando uma criancinha, um menininho, e a Ana só olhando lá e babando. Senhor, eu quero um também. E hoje as irmãs não querem engravidar, né? Algumas. Quando engravida, acho que é uma maldição. Mas todo ano olhavam-se para Ana e Ana sem filho nenhum. Só que o problema dela
A terceira ferida de Ana, ela foi privada de alegria e da felicidade de ser mãe. Quantas mães aqui que se sentiu alegre quando deu à luz o seu primeiro filho? Levanta a sua mão para a gente. A dor, né, de um parto, aquela luta, aquela tribulação, mas daqui a pouco nasce aquela criancinha, um menininho, uma menininha. Aí o médico vem apresentar, está ali aquela coisinha fofinha. Que alegria, que prazer. Mas Ana foi privado disso por um bom tempo. Versículo 5, que eu já citei aqui. O Senhor havia encerrado a sua mágoa. Porém, irmãs, olha para mim. Ana, no versículo 9 que nós lemos, olha só. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. Olha só, todo mundo havia comido, havia bebido, todo mundo estava em festa. O sacerdote assentado lá perto do pilar do templo. Mas Ana se levanta. Ana tomou uma atitude. A primeira atitude que ela tomou foi se levantar. Aleluia. Glória a Deus. Eu fui procurar no hebraico, lá nos meus livros, o que significa essa atitude de Ana aqui, ó, se levantar. Dentro do texto, aqui, a palavra levantar vem do latim, que significa não se conformar com a posição originária. Eu vou repetir, meus irmãos não entenderam. Versículo 9, então Ana se levantou. A palavra levantar do latim significa não se conformar com a atitude ou com a posição originária. Deixa eu entender aqui para os irmãos, fazer os irmãos entenderem. Se é muitas circunstâncias da vossa vida, o teu adversário, o teu inimigo vai querer que você fique frustrado, sentado, permaneça na posição originária, sem tomar nenhuma atitude. Mas a mulher sábia, a mulher de Deus, a mulher que não se conforma com a atitude que ela se impõe, a mulher que está pronta para se levantar nesta noite, vai tomar diante de Deus uma posição nessa noite. Porque o Senhor já está falando com você, mulher. Deus está falando para você que você precisa se levantar. Essa atitude de ficar aí nessa posição originária, sem fazer nada, de conformismo, de ficar no mesmo lugar, estacionado, deixando cupim comer o teu pé. Não, se levante dessa posição e não se conforme com essa situação originária. Deus quer que você tome uma atitude para que essa sua vida mude para melhor. Não diferente de muitos dos irmãos aqui, ela sofreu insultos. A sua rival, imagine, irmãs, olha como que Jesus é bom, irmãs. Vocês têm que glorificar Jesus mais do que nós. Verdade, sabe? Porque já pensou se aquela tradição fosse até hoje? Penina, como eu já falei aqui, insultava a Ana. Olha meu bebê, olha meu neném, que você não tem. Insultava, a Bíblia diz que ela insultava a Ana. Competidora, a Bíblia diz que Penina irritava a Ana excessivamente. Levanta sua mão de profeta. Vamos? Tem coragem? Levanta sua
sua mão de serva de Deus. E diga assim comigo: Deus tem dias melhores para Anas aqui nesta noite. Eu acredito. Penina está rindo agora. Penina está rindo agora. Mas tem um ditado que diz aí que quem ri por último ri melhor. Vamos ver se Ana vai sorrir por último. A Bíblia diz, irmãos, ainda que Ana era uma mulher atribulada de espírito. Olha só, a Bíblia diz no versículo 10 que ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E ela fez um voto ao Senhor: Senhor, se o Senhor me der, se o Senhor atentar para a minha aflição, e se te lembrar de mim, e se o Senhor der para mim um filho, varão, olha só, irmãos, se o Senhor der para mim um filho, eu darei ele ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Já pensou? Olha aqui, o Senhor só dá para mim, mas eu dou de novo para o Senhor. Aleluia. Aí quando ela estava fazendo essa oração, só mexendo com os lábios, o profeta Eli, que já estava meio desviadão, não entendeu muito a serva de Deus, olhou para ela e a teve como embriagada. Aproximou de Ana e disse: mulher, olha, você está embriagada, é? Não, a tua serva não está embriagada. Eu estou falando de aflição da minha alma. Eu estou falando porque o meu coração está atribulado. Ah, sim. Então vai em paz. E que o Senhor conceda o desejo do teu coração. Muitas vezes, irmãos, quando a gente lê a palavra, você vai entendendo o porquê que as aflições às vezes acontecem na vida do crente. Tem gente que trata os problemas como se fosse aquilo que eu disse aqui no começo, né? Ele pega os problemas e faz os problemas virar uma metralhadora, começa a atirar para todo lado. A culpa do meu problema é de fulano, é de Beltrano, é disso, é daquilo outro, e começa a atirar. Não. Olha só, Jesus disse para nós que no mundo teríamos aflição. Isso é claro, todo crente tem que entender isso. A nossa vida não é vida de mar de rosas. Todo mundo tem situações para passar. Tem vales, tem montes, tem sobe e desce. A nossa vida é uma gangorra. Só que muitas vezes a tribulação, ela serve para aperfeiçoar a nossa vida espiritual. Salmo 119, versículo 71, o salmista diz: olha, foi bom eu ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. No Salmo 119 nós vamos aprender que a aflição é uma amiga de Deus. Ela molda o crente, ela ensina o crente. E Ana, na sua aflição, ela não ficava atirando. Meu problema é por causa de fulano, é por causa de Beltrano. Meu problema, a minha aflição, minha luta não é por causa disso, é por causa daquilo. Mesmo que Penina a atormentava, a afligia, nós não vemos Ana jogando pedra em Penina. O que ela fez? Ela foi para os pés do Senhor. Ela foi para os pés do Senhor. É o melhor lugar do crente. Lança ao Senhor os teus anseios, porque Ele tem cuidado de vós. Ela era uma mulher atribulada de espírito. Ela disse no versículo 16, versículo B, parte B: da multidão dos meus cuidados, do meu desgosto,
tenho falado até agora, ela estava diante de Deus toda cheia de ansiedade, aflita, pelo excesso de ansiedade, de aflição que estava no seu coração. Imagina, queria um filho, era o seu objetivo, mas ela não conseguia alcançar esse filho. Agora, irmãos e irmãs, eu já disse aqui a primeira atitude que Ana tomou para sair daquela situação. E essa primeira atitude foi se levantar, está no versículo 9, nós falamos aqui. Ela se levantou, tomou uma posição, e no versículo 11, ela faz um voto ao Senhor: se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela pediu a Deus um filho, e ao mesmo tempo ela ofereceu esse filho de volta para o Senhor. E muitas vezes Deus não concede aquilo que nós queremos, porque queremos para gastar com os nossos deleites, queremos para o nosso próprio bem, não queremos beneficiar ninguém. Mas Ana, ela pede ao Senhor aqui um filho, e ela mesmo, ao mesmo tempo diz: quando o Senhor me der, eu o darei de volta para o Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz no versículo 12: e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, aqui está o segredo. O segredo de alcançar do Senhor algo se chama perseverança. Deus não vai honrar a sua fé se não houver perseverança. Aleluia. Deus vai abençoar você se você perseverar. A perseverança, ela é indispensável para a vida do cristão. Ana perseverou. Isso quer dizer, não teve pressa de sair da presença de Deus. Tem momentos na nossa vida que a gente tem que entender isso. No versículo 13: e orou Ana no seu coração, enquanto Ana no seu coração falava. Falar com o coração aqui está nos revelando que Ana não estava com falsidade nas suas palavras. Aleluia. Ela estava falando realmente aquilo que o seu coração ansiava. E Deus, que entende o coração, que entende aquilo que o ser humano só imagina, só pensa, só move os lábios, já estava registrando o que o... Eu quero dizer para você, meu irmão, coloque o teu coração naquilo que você anseia da parte de Deus. Quando a gente coloca o coração, Deus, que analisa todas as coisas, a Bíblia diz que Deus sonda as mentes, Deus sonda os corações, Ele sabe qual é a nossa intenção, Ele sabe se a nossa intenção é verdadeira ou falsa. Eu já vou encerrar. E a Bíblia diz: e eles se levantaram de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram a ser Eucana, esposa. A última parte do versículo vai dizer que Deus se lembrou de ela. Na hora da intimidade deles, intimidade santa, o Senhor foi lá e o útero estava cerrado. Deus participou ali e tirou, abriu o útero,
Diana. Aleluia. Glória a Deus. Preocupa não, irmão. Preocupa não, irmão. Na hora de Deus agir, ninguém impede. Nós estamos preocupados com diversas coisas, no nosso país, com a nossa vida, com a igreja. Mas na hora que Deus agir, ninguém impede. Deus se lembrou de Ana. Agora eu quero convidar a igreja para se colocar de pé. Eu disse que ia ensinar pregando e pregar esse livro. Glória a Deus. Eu vou revelar para a igreja o que Deus me deu nessa palavra. Eu quero que você me diga aqui nesta noite, os leitores da Bíblia, enquanto as irmãs preparam aquele hino novamente, ou Adagar, as irmãs cantaram o renovo. Os leitores da Bíblia, me digam aqui o nome de um dos filhos de Penina. Você consegue lembrar? Mas teve muitos. Só um. Alguém lembra? O filho, o neto, o bisneto de Penina? Ninguém se lembra? Eu também não lembro. Também não sei. Agora alguém se lembra o nome de algum filho de Ana? Porque todos sabem. Sabe por quê, irmãos? Se você aceita essa mensagem no teu coração, levanta a sua mão. É porque o que Deus tem para você é para ficar na história. Teve uma mulher que fez algo para Jesus e Jesus disse: aonde esse evangelho for pregado, o que essa mulher fez por mim ficará em memória. Por causa de uma atitude daquela mulher. O que Deus tem para você, mulher de Deus, é para ficar na história. Você recebe essa palavra nessa noite? Aleluia. Glória a Jesus. Betânia, Deus está curando uma ferida também na sua vida. Libera, irmão Betânia, todo o perdão que Deus exige no seu coração. Libera, perdoe aqueles que te feriram. Libera. Para que cada dia Deus te use mais. Continue liberando perdão, irmão. Porque essas feridas não vão te tirar da presença de Deus. Pode soltar o hino.
Porventura tem alguém para entregar a vida a Jesus ou reconciliar com Ele nessa noite? Se tem, nos dê um sinal e nós vamos orar por sua vida. Tem alguém para aceitar Jesus ou reconciliar nessa noite? Tem alguém? Se tem, pode vir à frente. Temos alguém nessa noite? Eu não posso terminar este culto sem fazer aquilo que o Espírito Santo me mandou fazer, que é orar por mulheres, servas de Deus, feridas, algumas delas desde a infância. Algumas delas desde a infância. E só você e Deus sabe. Mas eu quero, em nome de Jesus, orar. E essa ferida vai ser curada. E ao mesmo tempo você vai liberar perdão para aqueles que causaram. Aleluia, glória a Deus, Pai. Libera. Deus Jesus te na ama, cruz, aleluia. com seus algozes, falaram: Pai, perdoa-lhes. Muitas vezes você lembra das feridas que te causaram na infância e você não consegue perdoar. Você lembra daquelas pessoas e as tem como pessoas más, que na verdade foram mesmo como te feriram. Mas como você hoje é serva, é filha de Deus, para que você viva na plenitude do Espírito, Deus exige que você libere perdão. Pode chorar, irmãos. Pode abrir o coração mesmo. Eu sinto anjos, eu sei que tem. Eu sinto que cumpre-se Hebreus 1,14 nessa noite. Anjos de Deus que ministram em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Como na visão de Jacó, anjos subiam e desciam sobre aquela escada. Eles estavam cumprindo os beneplácitos, as bênçãos de Deus sobre o povo de Deus. E nessa noite eu vejo anjos com seringas, com materiais de médicos, costurando, tirando, arrancando fora. Sobe e desce, curando, arrancando feridas antigas. É noite de cura, igreja. É noite de cura. O Senhor está falando nesta noite. Tenho curado vidas através da minha palavra, se diz o Senhor. Vidas que há tempo meu adversário, que é o vosso adversário, tem causado em muitos corações. Porém eu, o Senhor, sou Deus zeloso, que cuido da minha noiva, que zelo dela, que cuido como a menina dos meus olhos. E nessa noite, assim diz o Senhor, estou curando, estou trazendo renovo, estou tirando manchas antigas, porque cuido, porque zelo, porque amo, porque preparo, porque sou Deus. Assim diz o Senhor, recebei a minha graça, recebei a minha unção. Assim diz o Senhor, renova as vossas forças, receba a minha graça, se alegra na minha presença. Assim diz o Senhor esta noite.
não há lugar para discórdia. Aqui não há lugar para desunião. Aqui não há lugar para rixas. Aqui não há lugar para maldades. Aqui há lugar para um povo unido, preparado, um povo que quer marchar, que quer ir para o céu, um povo que está na presença do Espírito Santo. Pastor Joilson, é o Senhor com toda a igreja. Oremos. Senhor Deus, neste momento nós te agradecemos por todos os benefícios que o Senhor tem derramado sobre a tua igreja nesta noite, por esse trabalho tão abençoado, onde o Senhor tem falado com a tua igreja nesta noite através da tua palavra, através dos louvores. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, e pedimos ao Senhor que continue abençoando o teu povo aqui na cidade de Alto Garça, que seja um povo cheio do poder, de autoridade, Senhor, que todos possam estar na tua presença, adorando ao Senhor na beleza da tua santidade, Senhor. Que o Senhor possa continuar curando, Senhor, as feridas na alma, Senhor, curando as enfermidades também no físico, em nome de Jesus. Também salvando, libertando as vidas, Senhor, que precisam ser libertas, precisam ser salvas, para assim estar morando nos céus juntamente conosco, naquele grande dia que a tua igreja muito aumenta, Senhor. Nós pedimos ao Senhor, despeça a tua igreja em paz, continue conosco, Senhor, em nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor, estenda tuas mãos santas sobre a tua igreja, neste lugar, sobre a vida das irmãs, aqui nesta congregação dos obreiros, do pastor Fernando, da sua esposa, de toda a sua família, do pastor Anderson, o nosso presidente aqui de Alto Garça, e de outros demais pastores das subcongregações. E assim nós pedimos ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Maravilha, glória a Deus. Meus irmãos, darei os avisos rapidamente de palavra abençoada. Louva a Deus pela vida dos companheiros que estiveram conosco nessa noite e os irmãos que vieram prestigiar aqui o conjunto Louvor Celeste. Mas não vai terminar por aqui. Convido a todos os irmãos amanhã, pela manhã, a partir das 8h30, nós teremos uma manhã com Deus, tá? As irmãs, os irmãos que não tiveram oportunidade, venham. Eu acredito que você terá a sua oportunidade. Amém? Glória a Deus. Também o conjunto Louvor Celeste diz que tem pastelada ali, né? Os irmãos que queiram contribuir, adquira ali um pastel, irmãos, né? Somente R$7. Você vai estar contribuindo para esse conjunto abençoado, né? Todos os gastos que nós tivemos para se fazer essa linda festa. E aí os irmãos corram ali, contribua com a obra de Deus. E amanhã nós estaremos aqui a partir das 8h30 da manhã, adorando e louvando o nome do Senhor Jesus. Amém? E à noite, culto normal em todas as congregações. Assim, eu agradeço a todos e já devolvo para o nosso pastor presidente. Aleluia. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. O povo de Deus diz amém. Amém. Deus abençoe a todos.